Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te ajudo a descobrir os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó. Eu vou ler hoje o capítulo 9. Para você que ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do Eterno, um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Compartilhe esses conteúdos com teus contatos, assim você colabora com o engajamento do canal, para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, não importa a tradução. Aí vocês estão vendo a Bíblia Vulgata, da editora Eclésia. Essa Bíblia aí, bem vermelhinha, bom? Então vamos lá, Jó capítulo 9. Jó respondeu, né? Jó respondeu, sei muito bem que é assim. O homem não se justifica diante de Deus, embora pretenda pleitear com ele. De 1000 razões, não lhe responderá uma. Sábio na mente, rico na força, quem lhe resiste e fica ileso? Ele desloca as montanhas de improviso e as derruba com sua cólera. Estremece a terra em seus alicerces e suas colunas tremem. Ordena ao sol não brilhar. Percebam que aqui Jó é um livro tão antigo, mas ainda assim ele já fala das coisas que hoje se fala aí pela internet. O sol não vai brilhar, o sol ficará escuro, né? Haverá escuridão na terra. Quer dizer, tudo eles colocam como se fossem previsões que existem apenas nesses nossos dias, no século 21, né? Vocês percebem que há muitos videntes que preveem essas coisas todas que irão acontecer na natureza. Mas percebam que Jó já está falando sobre isso também, e outros livros na Bíblia também falam, né? Nesse conjunto de livros chamado Bíblia, o que mais se fala é a respeito, são revelações, que é justamente para que a gente se precavenha para que não aconteça essas coisas, né? Mas, enfim, a gente não presta muita atenção nisso, né? A gente às vezes nem dá tanta importância para esses textos bíblicos. Muitos nem gostam desse texto, mas tudo bem, porque eles são muito reveladores, né? Eles nos tiram da nossa zona de conforto. Então, olha só. Ele desloca, ou seja, Deus desloca as montanhas de improviso e as derruba com sua cólera, com sua ira, né, com sua raiva. Estremece a terra em seus alicerces, ou seja, Deus faz com que os alicerces terrestres sejam movimentados. Vocês percebem aí pelas notícias sobre as placas tectônicas. Sim, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, quando a gente lê esses textos, a gente também observa as questões, os sinais, os semeios que acontecem ao nosso redor, sobre as questões dos planetas, as questões dos astros, as questões dos vulcões, a geopolítica. Sim, porque ela interfere, tudo isso interfere na nossa vida. As questões ambientais sustentáveis, hoje muito em voga, porém, se a gente não tiver cuidado, como vivemos numa casa comum, sim, todos nós seremos afetados, tá? Então, olha só. Ele desloca as montanhas de improviso e as derruba com sua cólera, estremece a terra e seus alicerces, e suas colunas tremem.
Ordena ao sol não brilhar e guarda lacradas as estrelas. Ele sozinho estende o céu e caminha sobre o dorso do mar. Vocês lembram, né? Que lá no Novo Testamento, Jesus caminha, né, sobre o mar. Olha só o que Jó fala. Ele sozinho estende o céu e caminha sobre o dorso do mar. Isso tudo ele está falando de Deus, né? Olha, outra coisa maravilhosa. Por exemplo, eu fui para a Rússia, eu visitei o Museu do Cosmonauta, né? O Museu do Cosmonauta. E aqui, muito interessante, que Jó vai falar de uma das coisas que tem lá nos painéis, que é justamente sobre a Ursa e o Órion, as Pleiades. Olha só que maravilha isso aqui. Ele tá falando do quê? Ele tá falando do espaço, gente. Ele tá falando do universo espacial. Olha só que maravilha. Ele diz aqui, ó, ele sozinho estende o céu e caminha sobre o dorso do mar. Criou a Ursa e o Órion e as Pleiades e as câmaras do sul. Faz prodígios incompreensíveis, maravilhas sem conta. Se cruza junto a mim, não o vejo. Passa roçando-me e não o sinto. Se agarra a uma presa, quem atirará? Quem poderá dizer-lhe o que fazes? Deus não cede em sua cólera. Debaixo dele se curvam as legiões do caos. Quanto menos poderei eu replicar-lhe, eu escolher argumentos contra eles, né? A gente tem essas questões, você tem argumentos para refutar ou para, né, defender alguma coisa? Então a gente utiliza essa linguagem, né? Inclusive na teologia existe uma matéria que se chama argumentação teológica. A gente tem que aprender sobre fazer uma boa argumentação teológica, tá? Então aqui, ó, Deus não cede em sua cólera, debaixo dele se curvam as legiões do caos. Quanto menos poderei eu replicar-lhe ou escolher argumentos contra ele. Quem irá argumentar, né? Fazer uma arguição, fazer um argumento contra Deus. Mesmo que eu tivesse razão, não teria resposta. Deveria suplicar a meu adversário, ou seja, adversário, vocês sabem que aqui em Jó está relacionado... Ai, caiu aqui, gente! Está relacionado a Satã, né? Ao adversário de Deus, né? O inimigo de Deus, enfim, ao adversário. Ele diz aqui... eu iria suplicar ao meu adversário, mesmo que o intimasse. Aqui vocês percebem que é uma linguagem jurídica, tipo um tribunal, tá? Tipo no tribunal. Um tribunal tem os argumentos da defesa, tem os argumentos da acusação, dos advogados de acusação, tem o juiz. Então aqui o Jó, ela além de ser uma poesia, ele também tem muitos elementos jurídicos, né? A questão do direito, a questão da justiça, tá bom? Quanto menos poderei eu replicar-lhe ou escolher argumentos contra ele, mesmo que eu tivesse razão, não teria resposta, deveria suplicar a meu adversário. Mesmo que eu intimasse, você vê a questão da intimação, tudo é questão de justiça aqui, gente, para que me respondesse, não creio que me daria atenção. Ele me envolveria com a tempestade e me feriria 1000 vezes sem motivo. Não me deixaria sequer respirar, me saciaria de amargura. Se de força e poderio se trata, aí estão, mas se é de direito que se trata, quem me intima, né?
Se é de direito que se trata, quem vai me intimar, né? Quem me intima, né? A questão de intimação. É uma linguagem bem jurídica aqui, gente, tá? Quem me intima? Ainda que eu tivesse razão, me condenaria. A questão da condenação, né? Mesmo que fosse inocente, ou seja, um réu, né? Um réu inocente. Me declararia perverso. Aí ele coloca aqui: sou inocente, não me importa a vida, desprezo a existência, mas dá na mesma, eu vos juro, Deus acaba com inocentes e culpados. Se uma calamidade semeia morte repentina, ele caçoa da desgraça do inocente. Deixa a terra em poder dos perversos e tapa os olhos de seus governantes. Aqui vocês podem lembrar, por exemplo, do que tem acontecido no mundo em relação a essas... quando as desgraças vêm, as calamidades vêm, tipo... quando nós tivemos aqui a pandemia, aquela questão lá da chuva lá que devastou o Rio Grande do Sul, muitos outros lugares, de Brumadinho, lembram? Então, aqui ele está falando, se a calamidade semeia morte repentina, ali também no Guarujá, né? Olha só, se uma calamidade semeia morte repentina, ele caçoa da desgraça do inocente, deixa a terra em poder dos perversos e tapa os olhos de seus governantes. Quem faz, senão ele? Porque ele está tirando o poder de tudo isso. Quem faz tudo isso? Quem permite que todas essas calamidades aconteçam, né? Que as mortes aconteçam? É o próprio Deus. Né? Então, Deus aqui está sendo julgado, né? Por Hassatan, praticamente. Meus dias correm mais que um mensageiro e fogem sem provar a felicidade. Deslizam como barcas de papiro. Papiro, vocês sabem que é aquela planta que também dá para você escrever nela, enfim, né? Faz o papel também. Deslizam como barcas de papiro. Quando a gente estuda um pouco mais de exegese, essa questão da crítica textual, a gente também busca essas informações da família família do P13, alguma coisa assim, papiro. Enfim, todas essas questões de códigos, de códex, né? Da exegese, da crítica textual da Bíblia, a gente se utiliza muito dessas coisas. Ah, tá no papiro tal, no papiro... Enfim, tem um monte de numeração aí em relação a isso, tá? Olha só, vamos continuar aqui. Meus dias correm mais que o mensageiro e fogem sem provar a felicidade, deslizam como barcas de papiro, como águia que se atira sobre a presa. E se a mim eu digo, esquecerei minha aflição, farei rosto alegre. Temo todo tipo de desgraças, ou seja, esse é o medo oculto, né, dele, de Jó. Temo todo tipo de desgraça, sabendo que ele não me absolverá. E se sou culpado, para que cansar-me em vão? Ainda que me esfregasse com sabão e lavasse as minhas mãos com soda, me afundarias no barro e minhas vestes me dariam nojo. Deus não é um homem como eu, para eu lhe dizer, vamos comparecer em julgamento. De novo, Deus não é homem como eu, para eu lhe dizer, vamos comparecer em julgamento. Não há um árbitro entre nós, ou seja, não há juiz entre eu e Deus, né? Um árbitro.
que possa pôr a mão sobre ambos e afastar de mim sua vara, para que não me enlouqueça com seu terror. Assim falaria sem medo. Do contrário, não sou dono de mim mesmo. Ou seja, aqui Jó se coloca como que não tem poder sobre si mesmo. Nem nós temos poder sobre nós. Às vezes nós dizemos, eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou livre, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, eu aconteço. Mentira, ledo engano, ou seja, você se engana e engana aos que estão ao teu redor. Quer dizer, aqueles que já são acordados, eles não se enganam, eles só pensam na mente, que iludido, que iludida, tá achando que é poderoso, que é dono de alguma coisa ou que é dono de si próprio e não é, né? Então, ao contrário, não sou dono de mim mesmo, Jó fala, porque o dono de tudo é Deus e diante dele nós não temos, né? Quem somos nós, né? Quem somos nós para dizer para Deus? Vamos comparecer no julgamento? A gente vai te julgar, ou então vou julgar o que você faz, o que você, entendeu? Então a gente se ilude muito em relação ao nosso poder, né? Nosso poder é limitado. Deus nos deu esse poder muito limitado. Mas ainda assim somos importantes para Ele, para este Elohim, para este Deus Criador. Aqui eu termino a leitura do capítulo 9 do livro de Jó. Compartilhe esse conteúdo e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Eu sou Francisca Grenza e te ajudo a encontrar os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.